tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa sobre Oliver Twist, livro do escritor Charles Dickens. Esse é o tipo do livro que o personagem principal sofre muito e a gente, lógico, né, acaba sofrendo junto com ele. E tudo fica pior ainda porque o personagem principal é uma criança. Aliás, esse foi o primeiro romance em língua inglesa a ter uma criança como protagonista da história. Na época, o texto foi publicado no formato de folhetim, 1837 e 1838. O curioso é que mesmo antes da história terminar de ser publicada, já havia encenações dessa história no teatro. Essa edição que eu li é da editora Príncipes. É uma edição bem simples, contém um texto integral da obra e algumas notas de rodapé. Mas por isso também o preço é super acessível. Então, antes da gente começar a conversar sobre essa história, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Você vai ter vídeos novos toda semana e também a curtir o vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação desse conteúdo. Então, como eu já mencionei no início desse vídeo, a gente vai conhecer a história de uma criança, desde o seu nascimento. E a circunstância desse nascimento já é muito triste. A mãe do Oliver chega muito debilitada num asilo de pobres da época. Então, logo no início do livro, a gente já vai encontrar esse ambiente de miséria mesmo e a personagem dando à luz. Mas como ela estava muito debilitada, ela acaba falecendo logo após o parto. No começo da história, eu já fiquei me questionando de onde ela teria vindo, se ela já vinha de uma situação difícil ou se ela estava fugindo de algum lugar. Bom, isso a gente vai descobrir só bem mais pra frente do livro. Então, Oliver, né, já fica órfão e passa a viver ali naquele lugar. E as condições são as mais precárias possíveis. Além de tratar super mal as crianças do local, os funcionários também a alimentam super mal. Então é muito comum a gente ver que as crianças são alimentadas com mingau super ralo. Mas o Oliver vai viver nessas condições até os 9 anos de idade. O que chama muita atenção também na história é que ele é um menino muito dócil, ele tem uma índole ótima, mas ele é tratado como fosse um delinquente. Então, pelo simples fato dele pedir mais comida, aquele mingau super ralo, ele já é tratado de forma horrível, como ele estivesse pedindo um absurdo, e simplesmente ele estava morrendo de fome. Dickens vai enfatizar isso durante toda a história, e a gente vai perceber nas falas dos personagens. Então ele coloca os personagens funcionários, né, dessas instituições como pessoas muito frias e indiferentes, como eles ainda estivessem fazendo um favor para aquelas crianças. Isso vai causando muita indignação na gente, porque eles são tratados como não fossem seres humanos, sabe? Então, por todo o livro, a gente vai perceber um tom super forte de crítica que o Dickens faz, tanto à assistência social da época, quanto ao sistema judiciário. Também é importante mencionar que na época, né, o início do século XIX, era muito comum as penas de degredo e de forca para alguns crimes. Então vários funcionários falavam assim, esse menino vai acabar na forca, falando coisas de Oliver que a gente pensava, meu Deus do céu, uma criança tão boazinha como essa ser tratada desse jeito. Nessa história, essa questão de personagens boas e personagens más está super bem definida. Mais pra frente, a gente vai continuar encontrando personagens que só têm péssimas qualidades. Como na época era comum as crianças trabalharem, vai chegar um ponto da história que o Oliver vai ser mandado para trabalhar numa funerária como aprendiz. E a gente fica naquela expectativa dele receber o melhor tratamento, aprender algum ofício, enfim, seguir uma vida digna. Mas ainda não é isso que acontece. Lá ele vai receber mais maus tratos e vai sofrer várias injustiças. E vai chegar um ponto que essa criança não vai aguentar mais e vai fugir daquele lugar. Então isso acontece numa cidade no interior da Inglaterra. Então ele vai partir para Londres. Ele vai passar dias ao relento, caminhando sem parar, e vai encontrar um jovem que vai oferecer ajuda para ele. Ele oferece abrigo, comida e, claro, o Oliver, naquela situação super faminto, acaba aceitando. Só que aí vai começar mais uma fase super difícil na vida desse menino, porque esse garoto que oferece ajuda para ele faz parte de uma quadrilha. Então ele é levado para um lugar super sujo, que tem um líder lá, um senhor mais velho. E ele tem outros jovens ali, e ele explora aqueles jovens, fazendo com que eles saiam às ruas para roubar e trazer as coisas para ele. Esse senhor é chamado Fagin, e ele é muito tratado, né, descrito como judeu. Várias vezes a gente vê o judeu, e isso me chamou a atenção, pensando que isso acabaria gerando um estereótipo, como seria isso na época, tal. E eu vi que realmente o Dickens recebeu críticas por causa disso. De frisar tanto, né, o judeu, então aquilo ser uma característica que acabou sendo associada no contexto da história com algo ruim. Bem, então claro que eles vão tentar corromper o Oliver de todas as maneiras e tornar ele mais um ladrão. Mas o menino tem uma índole muito boa, ele não leva nenhum jeito para cometer crimes. E numa situação que ele vai acompanhar 2 garotos dessa quadrilha, ele acaba sendo preso. Os garotos haviam roubado um lenço de um senhor
e todos saíram correndo e a polícia acabou pegando o Oliver. Ele é levado para o juiz de paz, outra pessoa assim super indiferente, super fria, assim, dá muita revolta, por isso que eu falei, né, no começo sobre a crítica ao sistema judiciário também. Mas acaba que ele consegue sair dali com a ajuda exatamente do senhor que foi roubado, porque as pessoas falam que não foi ele que roubou o senhor. Parece uma testemunha dizendo que não havia sido ele que havia roubado o senhor. E aí vai começando na história uma fase que a gente fica com uma esperança das coisas começarem a dar certo para ele, porque o senhor o leva para sua casa e ele é super bem tratado. O curioso é que nessa casa há um quadro enorme do retrato de uma mulher. E o Oliver fica hipnotizado pelaquele quadro, sabe? Isso chama muita atenção dele. E a gente, lógico, também vai ficar pensando, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com a história do Oliver? Eu pensei assim, será que é a mãe do Oliver? Já passou várias coisas assim na minha cabeça, mas novamente, só lá no final da história a gente vai ver se essa história fecha ou não. Esse senhor chamado Brownlow é um novo personagem que vai surgindo na história. E esse é um ponto importante desse livro também. Durante todo o texto vão surgir personagens novos. Bem, vocês podem imaginar que a sorte do Oliver vai virar de novo. Ele vai ser meio que sequestrado, né, posso dizer assim, por uma menina que faz parte dessa quadrilha. Só que essa menina tem uma personalidade diferente. A gente logo vai perceber que ela não é como os demais. Bem, mas ela acaba sendo encarregada de ir até a delegacia se informar sobre o Oliver. E aí ela descobre que ele está na casa desse senhor. Ela fica andando pelo bairro e um dia que o Oliver sai, ela consegue pegá-lo, fingindo que era irmã dele, que ele tinha fugido de casa, faz toda uma encenação. Então nessa quadrilha, além do Fagin, que acaba nesse momento da história mantendo o Oliver em cárcere privado, há também um outro homem mais velho. E esse homem, o Bill, é muito ligado a essa menina que acabou pegando o Oliver de novo na rua, que chama Nancy. A história desses dois também vai chamar muita atenção da gente e vai ter um desenrolar paralelo nessa história. São personagens que vão ter importância até o fim do livro. Então, nesse ponto da história também vai chamar muita atenção, porque eles queriam tanto que o Oliver fosse trazido de volta. Eles tinham só receio deles serem delatados ou tem algo aí por trás? Bem, o Oliver, vocês podem imaginar, ele fica muito triste, porque ele foi super bem tratado nessa casa e ele não voltou com o pedido que o dono tinha feito, né, para ele. Então, na cabeça dele, lógico, ele foi taxado por mentiroso, que toda a história que ele tinha contado era mentira, que na verdade ele realmente era um ladrão. Então, ele sofreu muito por conta disso. Bom, ele permanece bastante tempo fechado nessa casa, até que ele é chamado para cometer mais um crime, porque eles precisavam de uma criança para arrombar uma casa. Novamente, a gente vai ver que o Oliver realmente tem uma índole muito boa, porque ele não vai querer executar isso, ao contrário, ele vai querer avisar as pessoas da casa. Só que nisso, ele acaba sendo atingido por uma bala. Durante a fuga, ele é simplesmente abandonado numa vala pelos ladrões. Nesse momento, vai surgir mais um personagem chamado Monks, que a gente percebe que tem muito interesse no paradeiro do Oliver. E ele está macumunado de alguma forma com o Fagin, que era o senhor que mantinha o Oliver preso. Então, mais uma vez, a gente vai ficar cheio de interrogações na cabeça, querendo saber por quê, né? O que causaria tanto interesse desse personagem, né, no Oliver. Claro que a gente vai ficar se questionando de onde o Oliver veio, né? Qual é a origem da família desse menino? Por que a mãe dele estava naquele estado? Mas no momento mesmo da trama, gente, o maior sentimento que eu tive não foi nem saber a origem desse menino, foi que ele ficasse bem. Porque ele passa por muitos sofrimentos pela história toda. A vida dele acaba sendo de sofrimento, desde o nascimento até os 12 anos, mais ou menos, que é a etapa que a gente está agora no livro. E o Dickens soube passar pra gente realmente o sofrimento desse menino, porque ele descreve tudo muito bem. Tanto nas falas dos personagens, como descrevendo o ambiente pelo qual o Oliver passa. Então parece que a gente está andando naquelas ruas, naquelas vielas super pobres, com pessoas vivendo na miséria realmente. Então passa pra gente que quem escreveu o livro realmente conhecia muito bem a cidade de Londres. Mas é importante mencionar aqui que esse realismo, né, eu posso falar, nessa descrição dos ambientes, não condiz com o realismo da história. Vocês vão perceber vários acasos, várias coincidências vão acontecer que vai tornar um pouco inverossímil a história. Mas é importante também lembrar que para o Dickens o que estava importando ali era entreter os leitores da época. Bem, eu vou parar por aqui na história, mas eu posso falar para vocês que as coisas vão melhorar sim para o Oliver. Se você gosta do Dickens também, escreve aqui nos comentários para mim qual é o seu livro favorito. Eu ainda li poucas coisas dele e posso falar que o que eu mais gostei até agora foi Grandes Esperanças. Mas esse é um livro também que ele escreveu muitos anos depois, né? O Oliver Twist ele escreveu no comecinho da carreira, então não tem como a gente comparar
muito também. É claro que ele evoluiu muito ainda como escritor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu também te agradeço muito por ter assistido até agora e te espero no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!